E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou dando início a uma série aí que eu vou falar um pouquinho sobre o polimento com essa máquina aqui, tá? Para quem conhece o canal, acompanha o canal, sabe que recentemente eu fiz um review sobre essa lixadeira aqui. E nesse review eu falei de alguns pontos fortes e alguns pontos fracos dessa máquina. E muita gente me pergunta, Rodrigo, eu posso fazer o polimento com essa máquina aqui? Eu posso encerar com essa máquina? Eu posso lixar em repintura com essa máquina? Quais são as minhas respostas para as três perguntas? Você pode. Desde que a peça seja pequena, você trabalha em pequenas áreas, você consegue perfeitamente fazer um polimento, tá? Com uma máquina dessa aqui, tá certo? Um polimento básico, tá? Para a segunda pergunta aí, que seria o enceramento, consegue, sem problemas. Uma cera cremosa passiva de aplicação você consegue. E a terceira, um lixamento, tá? Em repintura e em polimento, consegue também, tá? Bom, vamos lá. O que acontece num primeiro cenário com essa máquina aqui? Existem os bonnets, tá? Ou melhor, as capas de pele, tá? Os bonés de pele, ou enfim, eu não tive contato ainda com esse produto, tá? Da Bosch para fazer o polimento, e existe também, aparentemente existe uma interface para você colocar aqui também para fazer esse polimento, tá? Bom, o que eu tenho para falar sobre isso? São fios, tá? Para quem trabalha, já trabalhou ou acompanhou algum comentário meu a respeito de polimento com rota orbital, sabe que o uso de boinas de fio, tá? Ele não é muito adequado, tá? Pensa na Super Velcro da Lincoln, que é uma boina de fio, tá? E ela tem uma grossura, tá? Praticamente quase de uma boina de espuma. E o que acontece? Quando você está trabalhando com uma máquina dessa aqui, ela trepida bastante na superfície e o movimento dela não é suficiente, tá? Não é adequado para um polimento com boina de pele, tá? Eu não aconselho boina de fio com essa máquina aqui, porque você não vai ter um modelo de corte desejado, tá? Qual que é a alternativa? Quando a gente está trabalhando com a GX, o ideal é a gente utilizar a boina de espuma, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o lixamento, tá? Vou mostrar alguma coisa nesse mesmo vídeo sobre o lixamento que eu efetuei nessa peça aqui, tá certo? E depois eu vou estar iniciando o processo de polimento com essa máquina aqui, e vou mostrar mais detalhadamente no vídeo. Bom, primeiro de tudo, quando você for fazer o lixamento com essa máquina, numa repintura qualquer, eu tenho essa peça aqui pintada, tá? Eu não vou entrar em detalhes com essa peça aqui, eu já lixei ela, tá? É uma peça que eu fiz para minha mãe, tá? Eu simplesmente joguei tinta na peça sem me preocupar muito com defeito, enfim, com ter uma pintura perfeita, né, nessa peça aqui. Qual que é o cenário de polimento aí? É um uso esporádico, tá, para peças pequenas com essa máquina aqui. Se você tem a lixadeira, enfim, você é marceneiro, você trabalha com construção civil, eventualmente você tem que fazer uma pintura básica, uma peça dessa aqui. Muita gente no meu canal pergunta, Rodrigo, qual compressor eu uso para pintar um portão, pintar peças pequenas para artesanato? Você não vai investir numa politriz ou numa politriz rota orbital para você fazer polimento, de maneira nenhuma. Porém, você pode ter um acabamento muito fino, muito melhor do que muita gente faz por aí, utilizando a sua própria lixadeira rota orbital. Eu considero essa aqui uma máquina barata, tá? É uma máquina de fácil acesso que muita gente utiliza. Uma máquina que eu considero muito boa, tá? Tendo em vista as limitações dela aí, mas é uma máquina excelente para esses trabalhos. Então, primeiro de tudo, você vai ter no mercado lixas para polimento que são 6 polegadas, tá? Então, se você estiver trabalhando com uma interface 6 polegadas nessa máquina aqui, tá? A primeira coisa é que ela não vai se encaixar perfeitamente na interface, tá certo? Em segundo lugar, se você trabalhar com uma velocidade muito alta, tá? Uma rotação 2 ou 3, você vai notar que a água vai espirrar, tá?
é interessante que você tenha um cuidado redobrado com isso, aumentar a velocidade e a água espirrar. Por quê? Porque você vai acabar espirrando água aqui, ela vai acabar entrando no motor da tua máquina e você pode acabar danificando a lixadeira, tá? Você trabalhando numa rotação inicial, tá? Que seria a rotação 1 dessa máquina aqui, espalhando água sobre a superfície e vindo numa segunda passada com ela numa rotação mais alta, você evita esse problema, tá? No vídeo eu estou mostrando aí também o padrão que a lixa fica quando ela deve ser limpa, tá? Como é que você vai limpar a lixa? Você simplesmente ergue a máquina, tá? E você borrifa a água de leve, sempre muito de leve, quando você borrifa a água novamente, para você evitar que a água entre por aqui, tá? Borrifa a água de leve e deixa ela escorrer na lixa de uma maneira que ela limpe a lixa. Partindo desse princípio, você não precisa mais molhar a lixa, só borrifa a água de leve novamente na superfície, após ela estar limpa da mesma maneira, tá? Borrifa a água de leve e vem fazendo lixamento na repintura aí. O lixamento eu já abordei em muitos vídeos meus. Eu acho que não é nem segredo para você que está assistindo esse vídeo no nosso canal, porém se é a primeira vez que você está vendo, confira minhas listas de vídeo, porque eu falo muito sobre esse assunto, tá? Principalmente no lixamento em repintura automotiva, tá? Então, o que eu fiz? Eu utilizei uma interface com um disco, com uma superfície de borracha aqui, né? Logo aonde eu aplico a lixa, por quê? Para mim nivelar a superfície, tá? Ter um corte mais reto. E depois, eu não estou com a interface em mãos aqui, mas eu utilizei a interface de espuma mesmo, própria para fazer o lixamento em polimento, tá? Para mim fazer o refino de toda essa área, tá? Quais foram as lixas que eu adotei? P2000, polimento a úmido, tá? E Trisact P3000 também da 3M para polimento a úmido. Qual que é a consideração para um polimento com rota orbital depois de um lixamento? Fazer o refino com uma Trisact P3000 no mínimo, tá? Porque você deve saber que o padrão da rota orbital é ele girar em órbita e o giro secundário é o giro circular. Então ela não tem um poder de corte, um poder de abrasão alto se comparado a uma politriz rotativa, tá? Então o lixamento, para você lançar a mão de um polimento depois de um lixamento com uma rota orbital, é sempre crítico. Por que é crítico? Porque é difícil de você remover as marcas, demora mais, tá? Quais que são os produtos que eu vou estar utilizando? Vou utilizar um polidor composto de polimento forte, tá? Da linha Suprema da NS Wax, tá? O que você tem que ter em mente? Você vai escolher o teu produto. Massa de polir, se você quiser utilizar massa de polir, que é mais acessível, pode utilizar. Qual que é o meu conselho? Base da água e sempre com a massa umedecida, tá? Borrifando um pouco de água na superfície aí. Se você tiver dúvida, entre em contato comigo pelos comentários que eu dou mais detalhes, tá? Como não é o foco e eu não prego isso nos meus vídeos, usar um componente desse aqui que é cremoso é muito mais fácil do que utilizar massa de polir, tá? Porém, é possível, tá? Porque você tem que ter em mente que vai desgastar um pouco mais a boina, tá? E vai ser mais difícil de você ter resultado. Então eu estou entrando com composto polidor forte, tá? Que é o composto mais abrasivo que eu tenho de entrada no meu set para polimento, tá? E em paralelo eu vou utilizar um removedor de hologramas, tá? Embora com a rota orbital eu não crie muitos hologramas, dificilmente eu crio holograma, tá? É difícil de eu remover, mas dificilmente eu crio. E eu vou estar utilizando o X-Fine também, se eu precisar, em conjunto com a mesma boina, tá? Eu vou estar dando início ao polimento e vocês vão ver em maiores detalhes aí o resultado da peça, tá? O estágio inicial da peça, pra gente ter um comparativo depois aí, beleza? Bom pessoal, só tô dando um close aqui pra vocês, tá? No padrão que eu tenho de lixamento com a Trisact, tá certo? Bom pessoal, já prestes a iniciar o polimento aqui, eu tô com a peça já limpa. Vou aplicar algumas gotas de produto diretamente sobre a boina. Esse produto é a base da água, tá? E eu vou fazer o polimento. Bom, primeira coisa, a boina precisa ser posicionada no centro, tá? Da lixadeira. Eu não estou no cenário ideal aqui de uso. O ideal seria que eu usasse boinas 5 polegadas, porém eu não tenho
nenhuma boina 5 polegadas aqui para mim estar utilizando, e não tem problema nenhum eu trabalhar com essa boina numa superfície reta. Qual que seria o problema de eu trabalhar com uma boina dessa aqui? Principalmente na etapa de lustro, onde a boina é mais macia, tá? Que seria a boina preta. Eu acabar pressionando demais essas áreas aqui, tá? E em paralelo eu acabar encostando essas áreas em locais onde eu não devo encostar, porque ela está fora de centro aqui, tá? Eu vou seguir os passos básicos do polimento, tá? Que é você espalhar o produto numa rotação baixa, tá certo? E trabalhar com rotação elevada depois. Vou trabalhar com rotação entre 3 e 4, ou eventualmente até 2, de acordo com o que eu senti do corte do produto, tá? E depois eu vou mostrar em detalhes para vocês o resultado final da peça aí, tá? E posso estar fazendo alguns comentários no momento que eu estou aplicando aqui, beleza? Bom, pessoal, como eu falo, eu não preciso de muito produto, tá? Esse fio aqui vai me atrapalhar um pouco nesse lugar onde eu tô. Vou tentar contornar isso da melhor maneira possível. Como eu tô com a boina limpa, tá? E seca, eu apliquei um pouquinho mais de produto, tá? Bom, qual que é a ideia? Eu vou tentar trabalhar sempre com toda a superfície da boina aqui na peça, tá? Se eu fosse trabalhar com ela um pouco mais para fora, eu ia pingar gotinhas aqui. Na próxima vez que eu aplicar produto, eu aplico aqui nessa área em vez de aplicar aqui, tá? Sempre acionando e desacionando a lixadeira na superfície como você trabalha com polimento com rota orbital. Tem um vídeo que eu faço a avaliação de uma politriz rota orbital. Se você tem dúvidas, você pode estar checando nesse vídeo aí, tá certo? Bom, sempre ligando e desligando a máquina com ela na superfície, tá? Uma coisa que eu não falei até então. O poder de corte relacionado ao torque dessa máquina ele é baixo, tá? É uma máquina com uma potência baixa para fazer um polimento, principalmente com uma boina 6 polegadas, tá? Então uma coisa que você tem que ter em mente é que você não pode forçar a máquina. Então se você notar que ela esquentou, ou notar que ela está perdendo o movimento de órbita na superfície quando você pressionar, pare de pressionar no momento que você estiver operando, tá? E deixe ela esfriar se ela estiver quente.
Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você não deveria fazer com uma lixadeira, embora você tenha resultado. Por isso que é para peças pequenas e em ocasiões extremas, tá certo? Vocês viram como ela é tripida pelo fato, não sei se deu para notar no vídeo, mas pelo fato dos produtos que eu tenho na mesa eles estarem se mexendo bastante quando eu estou fazendo o polimento, tá? Novamente, produto na peça. Produto na peça não, produto na boina. Bom pessoal, o produto dificilmente vai secar na superfície, tá? Por se tratar de uma peça pequena. Então você consegue remover ele rapidamente com o seu pano de microfibra e o seu pano de algodão, tá? O que eu tenho para falar sobre a aplicação com a rota orbital? É fácil em áreas pequenas, tá? Vocês estão vendo que é um procedimento lento, tá? Eu vou terminar a peça e assim que eu terminar eu mostro o resultado para vocês, beleza? Voltando com o nosso resultado final, pessoal, da peça já polida, tá? Não é uma peça com padrão automotivo, exceto a pintura com tinta PU, tá certo? Em tom branco, que é a mesma tinta que eu uso no meu carro. Mostrando ela um pouquinho mais de longe, tá? Agora, sem a iluminação, tá certo? A gente não tem nenhum holograma na peça, tá? Mesmo lançando mão de um polimento básico,
com uma lixadeira rota orbital, tá? Essas foram minhas dicas aí. Agora falando um pouquinho para vocês sobre o material que a gente utilizou para fazer o polimento e a proteção nessa peça aqui, tá? Reflexo de um ângulo diferente, tá? Na parte de cima da peça aí. Esse é o reflexo que a gente tem da peça. O branco ele não dá muito reflexo, não tem muita profundidade, mas dá pra gente ver que o padrão de polimento tá ok, tá? Agora eu vou voltar um pouquinho aqui e falar um pouquinho sobre os produtos que a gente utilizou no polimento, tá? Eu não falei da boina. A boina é uma boina de agressividade média, tá? Macia, na fase de que a gente usa na fase de pré-lustro, tá? Ou na fase de refino para remover micro riscos ocasionados pela etapa de corte, tá? Uma boina da Lake Country, branca, a flat branca da Lake Country, se vocês quiserem anotar como referência. Eu não falei, mas a boina da Bosch, aquela que eu comentei no início do vídeo aí, ela é cara, tá? É uma boina cara, dificilmente você acha ela num preço acessível, tá certo? Então a minha dica é utilizar uma boina de espuma, eventualmente uma boina um pouco mais agressiva que essa aqui. Respeite o limite de torque da máquina, tá? Da lixadeira rota orbital, ela é uma máquina sensível que pode aquecer. Você pode ter problemas em trabalhar em polimento com uma máquina dessa aí, mas eventualmente você pinta uma peça pequena dessas e você pode estar utilizando a lixadeira para fazer essa etapa sem problemas, tá? Essa peça aqui, ela vai estar no ambiente de contínua contaminação, tá? De contato com produtos químicos aí. Ela vai estar numa área de panificação, tá? Então ela vai receber muitos agentes contaminantes. E qual que foi a ideia aí? Eu vou proteger ela com selante de longa duração, ou melhor, eu já protegi, tá? Com esse selante de longa duração aqui, tá certo? Que é um selante em dupla camada, eu aplico um produto e aplico outro, não vou entrar em detalhes, mas é um composto utilizado na proteção automotiva aí, semelhante a um vitrificador, tá? Que é esse composto líquido aqui, que também eu poderia estar utilizando nessa peça aqui, tá? E ela tá muito lisa, tá? Isso deixa ela muito lisa. Eu tenho que tomar muito cuidado na manutenção dessa peça aqui para manter um brilho duradouro e uma qualidade legal desses dois produtos aqui de longa duração, tá? Então embora não seja uma peça automotiva, não tenha obedecido os padrões de pintura automotiva, exceto a aplicação da tinta PU, como eu falei. Eu quero que ela esteja bem protegida, tá? Para mim ter um grau de proteção elevado aí e ela não enferrujar, tá? Eu não corri o risco dela enferrujar rápido, porque ela veio para mim somente repintar ela e ela estava com uma base de esmalte sintético, tá certo? E eu repintei essa peça, tive que repintar rapidamente, então eu não segui o padrão de aplicação automotiva, exceto a aplicação do anticorrosivo, tá? Então, o que eu utilizei para fazer o polimento? Polidor extra forte da NS Wax. Qual que é a vantagem desse composto aqui? Eu comentei um pouquinho no vídeo sobre o composto secar na superfície. Esse aqui é um composto com grau de lubrificação bom e ele não seca facilmente utilizando uma politriz rota orbital, ou no caso aqui nosso, a lixadeira GX rota orbital. Então eu optei por utilizar esse componente exatamente por causa dessa característica, tá? Porque a gente tem que trabalhar com compostos adequados aí nas máquinas que a gente tem, ou eventualmente adequar o nosso setup, a nossa máquina e a nossa boina, tá certo? Não vou entrar em detalhes, mas minha dica foi essa aqui. Se vocês gostaram do vídeo aí, deem um gostei, se inscrevam no nosso canal. Esse foi o primeiro vídeo da minha série na garagem aí, que eu pretendo fazer vídeos um pouco mais rápidos, embora esse aqui tenha ficado um pouco longo, tá? Mas essa é a minha dica para você que não trabalha com pintura automotiva. Muita gente está querendo utilizar tinta PU para outras coisas. Eu estou mostrando aqui um processo para você deixar a peça legal, a peça bem pintada, ou enfim, para dar um polimento, realçar brilho de alguma peça que já foi pintada, chegou na sua mão aí, você quer fazer um trabalho de realce de brilho, tá? E proteção, se você tiver apto aí a fazer uma proteção dessa peça, utilize uma cera automotiva de boa qualidade, se ela for ficar no tempo, enfim. Essas são minhas dicas aí, tá certo? Se vocês tiverem sugestões aí, enviem no próprio vídeo. Obrigado por assistirem, um abraço e até a próxima.